Foi esta tarde ao Bonfim, de certo não se arrependeu, porque assistiu a um excelente espetáculo de futebol. De um lado, uma equipa mais com o coração, o Vitória de Setúbal. Do outro, uma turma mais com a cabeça, o Desportivo de Chaves. Num terreno onde o Porto empatou e o Sporting perdeu, o Chaves, que ainda não tinha ganho fora, não se atemorizou diante um conjunto sadino que, bem comandado por Hernani, cedo se impôs, controlando as operações a meio campo. Malcolm Allison colocou na frente de ataque Aparício e José Rafael, com o antigo internacional Rui Jordão em posição mais recuada, mais perto dos pontas de lança. Jordão é o toque de classe nesta equipa, muito bem preparada fisicamente, mas que necessita de jogadores com mais cabeça do que coração. Aos 8 minutos, o Vitória poderia ter marcado. Uma desatenção do defesa Jorginho, aproveitada por Jordão, e depois o penalti, cometido pelo número 4 de Chaves. Um penalti sem discussão, como tivemos a oportunidade de ver. Alderdante foi perentório. Na transformação, Padrão defendeu o remate de Roçadas. Vamos rever de outro ângulo. Remata à figura. Padrão defende com os pés. E agora em movimento lento. 2 minutos depois, o caso do jogo, mas só pelos protestos que provocou. O fiscal de linha, Fernando Vacas, assinalou fora de jogo a Serra, mas Alderdante, que é quem manda, não seguiu o conselho do seu auxiliar e ordenou que o jogo prosseguisse. Gilberto, mais rápido, entrou com a bola na área e foi derrubado por Mesaros. Outro penalti sem discussão, que originou muitos protestos, especialmente por parte do dirigente sadino, Rui Salas. A repetição da parte final do lance, o derrube de Mesaros a Gilberto. O búlgaro Radi não perdoou e bateu o húngaro Mesaros. A repetição de outro ângulo. 1-0 para os Chaves aos 10 minutos de jogo. O Vitória de Setúbal sentiu o golo e passou a pressionar ainda mais. Um futebol muito aéreo, à base de cruzamentos longos, e aos 11 minutos, Rui Jordão esteve à beira de marcar, mas Padrão defendeu. Os livres contra os Chaves sucediam-se. Vitória carregava e aos 21 minutos, após este livre marcado por Paulo Roberto, Aparício levou-se bem, Padrão defendeu e recuperou. Voltou a ser mais rápido do que Jordão. Mas já aos 22 minutos, o antigo jogador de Sporting não se deixou atrasar e foi mais lesto que Padrão, marcando o golo da igualdade. O seu primeiro golo ao serviço do Vitória de Setúbal. A festa de Jordão e dos seus companheiros. A repetição, vejam o toque de Jordão. Depois do golo, o Vitória continuou a pressionar, mas começou então a dar nas vistas o contra-ataque do Chaves. Com o seu futebol apoiado e em progressão. Radi era o pivô, Serra à direita e Vermelhinho à esquerda. Entravam pelos flancos e pelo meio era a vez de Júlio Sérgio e David. David, neste lance, a tirar ao lado da baliza de Mesaros. Os pontapés de canto que o Vitória ganhou, 5 na primeira parte contra nenhum dos Chaves, passaram a ser perigosos para os donos da casa. Porque na sequência desses castigos, os transmontanos eram rápidos a partir para o contra-ataque, apanhando a defesa contrária desprevenida e causando perigo para a baliza de Mesaros, como Serra, neste caso. A 5 minutos do intervalo, Vitória poderia ter desfeito a igualdade. A passe de Roçadas, José Rafael isolou-se, mas Jorginho afastou o perigo. Era um jogo de parada e resposta, bola lá, bola cá, como o demonstra o último minuto do primeiro tempo. Descida do Chaves, conduzida por Radi, a bola em Serra, que tentou enganar Mesaros. Na resposta foi a vez do Vitória. Aparício afastou o Padrão do caminho da bola, centrou, mas Cerqueira estava lá. Ao intervalo, 1 para o Vitória, 1 para os Chaves, um resultado que se aceitava, mas que deixava antever o que se iria passar no segundo tempo. O contra-ataque dos Chaves mostrava-se já um perigo, a sofreguidão do Vitória dava a sensação de que não iria colher frutos. No recomeço, tanto o Vitória como os Chaves apresentaram os mesmos jogadores. Tanto Allison como Raul Águas optaram por não introduzir qualquer alteração. Nos primeiros minutos assistiu-se a um futebol confuso. O Vitória não tinha os extremos que necessitava.
Roçadas ficou sem força anímica depois do penalti falhado e Paulo Roberto, lento e apático, raramente conseguia ultrapassar Rogério. E quando o brasileiro tinha a bola em condições, centrava assim, mal. E aos 10 minutos do segundo tempo, Chaves voltou para o comando no marcador. Um lance rápido, como vamos ter ocasião de ver. O lançamento de Serra para Gilberto, que vai à linha, centrar atrasado para David bater facilmente Mezaros. Tudo fácil, tudo simples, um excelente golo que vamos rever. A desorientação dos sadinos foi então total. Hernani afundou-se e Eurico deixou de ser o patrão da defesa. Factos que foram aproveitados, e bem, pelos transmontanos, que logo no minuto seguinte poderiam ter marcado o terceiro golo, neste lance. Cruzamento de Júlio Sérgio, rádio de cabeça sobre a barra. Vamos rever. Crisanto atinge involuntariamente o búlgaro ao serviço do Chaves. Alisson mexeu então na equipa, fez entrar um avançado Lazar para o lugar de um defesa, Fidalgo. Vitória passou a jogar em 4-2-4. E Lazar a ganhar aqui um livre na região frontal. Mas Paulo Roberto desperdiçou. O húngaro trouxe outra dinâmica ao ataque do Vitória de Setúbal. E aos 28 minutos, Alderdante cometeu talvez o único erro ao longo dos 90. É neste lance. Lazar entra na área e é carregado por David. Uma carga para castigo máximo, assim não o entendeu Alderdante, que marcou um livre indireto. Aliás, sem consequências. Nos últimos minutos, o Vitória sempre ao ataque, um bom passo de Jordão para Lazar, mas o remate frouxo do húngaro. Raul Águas, que já tinha feito entrar Vicente para o lugar de Serra, fez a segunda substituição, Jorge Silvério para o lugar de Vermelhinho. E Jorge Silvério, com o número 15 dos pés dele, sairia o terceiro golo do Chaves. Um bom trabalho de Radé e o remate a bater Mezaros. A repetição, o terceiro golo, Vitória de Setúbal 1, Chaves 3, a festa do Chaves no Bonfim. E a tristeza dos sadinos, que no final manifestavam-se descontentes com o árbitro que veio de Santarém. Alderdante que assinalou fora de jogo um avançado transmontano. É verdade, levantou a bandeirola, assinalou fora de jogo, só que assinalou fora de jogo e fez aquilo que lhe competia a um jogador que estava fora de jogo, mas de posição. Portanto, o jogador que tem interferência na jogada, que vai dar origem à grande penalidade e depois origem ao golo, é um jogador que vem de trás, na extrema-direita, quando o jogador que está em posição de fora de jogo de posição é na faixa central onde eu me encontro. E é por isso que eu lhe dei a indicação para que o fiscal de linha baixasse a bandeirola, o que ele acatou de imediato, e era por isso que tem as instruções, e foi o que fez. E foi o julgamento, é toda a minha responsabilidade, e continuo a pensar que o julgamento foi correto. Serra, no lance do primeiro gol, o fiscal de linha assinalou fora de jogo assim. Sim, sem dúvida, quer dizer, é uma jogada típica de contra-ataque. Eu sou o jogador mais adiantado de Chaves, venho a sair do lance, mas Gilberto parte de trás, onde Júlio Sérgio mete a bola, só que eu não tenho interferência na jogada. O fiscalinha marcou, o árbitro está mesmo no enfiamento da jogada, não assinalou nada, penso que é correto, porque Gilberto parte de trás e eu não tenho interferência na jogada. Rui Salas, você foi dos que mais protestou no caso do jogo, no primeiro gol do Chaves. Porquê? Não foi o primeiro gol do Chaves, mas foi a jogada que se deu. O Bandeirola levanta, mantém, o Sr. Alderdante manda seguir a jogada e depois dá-se a jogada que é penalti, que é sim senhor, mas há que respeitar os bandeirolas. Se os bandeirolas não servem, os árbitros apitam sozinho e não há problema nenhum. Não considera que, como dirigente, exagerou nos protestos? Se exagerei, foi uma coisa voluntária, mas há uma coisa que também tem 13 anos de futebol. O primeiro árbitro ou o primeiro fiscal de linha que diga qual foi a vez que foi incorreto para eles. Mais vale protestar propriamente em defesa do Vitória do que ofender a moral de qualquer eu. Isso é que eu não faço. Mas protestar, protesto. Já tenho visto
talvez atitudes e frases ditas de muitos dirigentes, mais talvez que merecessem castigo do que uma pessoa, quando está excitada, chamar a noção da responsabilidade às pessoas. Mas não é um mau exemplo, quer para os jogadores, quer para o público? Eu acho que não, porque um banco dos responsáveis, e continuo a pensar, podemos excitar, podemos falar e até muitas vezes temos que tomar atitudes para incentivar a equipa a estar com alegria e certos jogadores não adormecerem a pensar que o jogo já está acabado.